Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos meditar o final deste capítulo, que diz assim, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, Pai. Que o Senhor seja exaltado. E que a vontade do Senhor, ó Deus, esta manhã venha prevalecer em relação à Tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu olho para esse texto, por estes versículos finais que Tiago está nos ensinando aqui, ele nos demonstra que ele fala em entrelinhas a respeito da presunção. E ele fala de uma forma para que nós venhamos tomar cuidado com isso. É algo muito sério. A presunção, ela é algo que nos afasta de Deus. E muitas vezes nós corremos grandes riscos de sermos presunçosos. E é um alerta que Tiago faz a todos os cristãos. Portanto, essas palavras aqui falam a respeito exatamente deste assunto. E o fato que nós devemos saber, o que significa o que é ser presunçoso. Ser presunçoso é segurança que se tem em si mesmo. É diferente de fé, porque fé também ela nos dá segurança. Mas, no entanto, presunção é diferente. Nós podemos olhar uma pessoa que andava por fé e não era presunçoso. Davi, naquele momento em que ele enfrentou Golias, o seu irmão Eliabe disse a ele, não seja presunçoso. Mas ali, Davi não estava sendo presunçoso. Ele estava andando por fé. Então, queridos, é um negócio que nós devemos, ter equilíbrio em relação fé, presunção. Porque muitas vezes nós podemos sermos presunçosos e acharmos que temos fé. Então nós devemos ter muito equilíbrio, muita sensatez nessa atitude. Então é um caso em que a igreja ela precisa ter atenção de que forma nós estamos andando. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos andar por fé e não por presunção. Ok? Em Provérbios capítulo 27, versículo 1, ele nos orienta a respeito disso. E ele é bem claro, que diz assim, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou seja, meus irmãos, a presunção, ela nos faz a tomar as nossas próprias decisões e nos faz planejar e comandar as nossas vidas à parte de Deus. E isso não é bom. É o que o texto está dizendo aqui.
Nós não podemos planejar, nós não devemos programar o nosso futuro à parte de Deus. Nós não conseguimos governar as nossas vidas. Nós não conseguimos prevenir o que vai acontecer com as nossas vidas no dia de amanhã. E nós estamos vivendo esses dias exatamente assim. Quantas programações nós fizemos, por exemplo, aqui na nossa igreja, nesse mês de março, esse mês que está entrando, e eu não sei se nós vamos poder concretizar todos esses nossos objetivos. Ou seja, isso é uma demonstração de que nada, absolutamente nada, está no controle de nós. E quando nós pensamos que as coisas estão no nosso controle, nós nos tornamos presunçosos. Portanto, queridos, nós devemos sempre sim observar que o controle de tudo, da nossa vida, da nossa família, das nossas coisas, da nossa profissão, da nossa saúde, da nossa vida em igreja, está nas mãos de Deus. Sempre está nas mãos de Deus. Nós não podemos esquecer, porque aquele que esquece, tira o Deus do centro e coloca o próprio ser, o próprio coração no centro. E isso é ser presunçoso. Então vamos tomar cuidado. E o texto nos fala, nos induz a termos cuidado com a presunção. E quais são os perigos da presunção? O primeiro ponto, que a presunção, ela envolve tomar em nossas próprias mãos o nosso destino. E o nosso destino está nas mãos do Senhor. O outro ponto, que ele nos envolve a uma desobediência ao propósito de Deus nas nossas vidas. Nós deixamos de cumprir os propósitos de Deus, porque nós queremos cumprir apenas os nossos propósitos. Outra coisa que nós devemos destacar aqui, de que forma que nós nos protegemos da presunção. É aonde eu vou entrar no texto. De que forma nós podemos proteger da presunção? No versículo 14 diz: não vos sabeis o que sucederá amanhã. É o que diz a palavra. Não sabeis o que sucederá amanhã. Meus irmãos, nós nos protegemos da presunção quando nós temos a consciência da nossa ignorância. Nós não sabemos de fato o que vai acontecer amanhã, meus irmãos. Ou seja, nós somos ignorantes no que vai acontecer no amanhã, daqui a uma semana. Nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso trabalho futuramente. Nós não sabemos. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos proteger em relação a isso. Outra forma também que nós devemos nos proteger em relação à presunção é nos conscientizando da nossa fragilidade. Nós somos frágeis, queridos. Aqui não tem ninguém poderoso. Aqui não tem ninguém suficiente para dizer que tem o controle das nossas vidas. No próprio versículo 14 diz: que é a vossa vida? Isso Tiago falando para a igreja. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Você vê o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós não temos condições, a palavra nos mostra, de ter controle absolutamente de nada das nossas vidas. Neblina é algo que passa muito rápido. E assim somos nós, frágeis. Passa tudo muito rápido. Outra coisa também que nós podemos destacar aqui, como nos proteger da presunção, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. E nós precisamos dessa consciência da dependência do nosso Senhor. Versículo 15 diz: em vez disso, devíeis dizer,
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, próprio Tiago está nos mostrando que nós devemos nos conscientizar da nossa dependência a Deus. O fato, queridos, que nós não conhecemos o futuro e nem sabemos o que é melhor para nós. Nós fazemos planos, mas os planos certos é do Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias: eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Jeremias capítulo 29. E os meus pensamentos são pensamentos de paz. E muitas coisas que nós tomamos decisão em nossas vidas, nós decidimos encaminhar por um caminho buscando uma paz, e na verdade nós não encontramos essa paz. Nós encontramos apenas o quê? Problemas, aflições. Você já reparou isso? Quando nós caminhamos por um lado, sem dependermos de Deus, sem buscar a orientação de Deus, buscando a nossa própria satisfação, satisfação da nossa carne, buscando alguma paz interior, mas na verdade nós não encontramos essa paz. Nós encontramos o quê? Tormento. Encontramos aflição, por conta de decisões em que nós fazemos à parte de Deus. Isso faz parte das nossas vidas e nós devemos tomar cuidado com isso. Nós não conhecemos o nosso futuro e nós não sabemos o que é melhor para nós. Porque quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Deus. É o nosso Senhor. E nós devemos tomar conta, meus irmãos. E aqueles que buscam a dependência em Deus obtêm grandes vitórias. Mas, no entanto, aqueles que buscam a dependência em si próprio corre grandes riscos. Riscos. Conheço famílias, queridos, que eles centralizaram, priorizaram as suas decisões à parte de Deus, buscando uma melhora. Famílias consolidadas, com casamentos solidificados, filhos criados, mas lá na frente ficou sozinho, sem família, apenas com dinheiro. Isso acontece. Um risco que ele tomou, e esse risco o prejudicou de uma forma muito grande. Ou seja, queridos, nós como igreja devemos nos atentar em relação a isso. A presunção, coloque aí no seu coração, ela nos afasta de Deus. A presunção nos afasta do Senhor. E ela é muito sutil. Ela tem uma sutileza muito grande. E nós, como igreja, devemos prestar atenção. Nesse texto aqui também, queridos, nós podemos observar que Tiago nos leva a considerar a vontade de Deus. Ele fala do risco da presunção, mas também ele nos induz a considerar a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus, nós podemos ter algumas atitudes em relação a ela. Nós podemos o quê? Ignorar, nós podemos desobedecer e nós podemos obedecer. Esse é o grande fato que acontece entre nós. E nós somos chamados para o quê? Sermos obedientes à vontade de Deus. E todos os dias, não apenas um período das nossas vidas. Existem períodos nas nossas vidas que nós saímos da vontade de Deus e nós pagamos um preço muito alto por isso. Alguma decisão que nós tomamos fora da vontade de Deus e nós pagamos um preço muito alto e que pode correr risco de ser até o dia da nossa glorificação. E nós devemos nos atentar. A palavra de Deus nos mostra que quando nós ignoramos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós somos o quê? Tolos. Quando nós desobedecemos, você pode entender que você está indo para uma ruína. E quando nós obedecemos, nós estamos protegidos, guardados. Nós estamos sendo assistidos todos os dias. Vamos ler o versículo, por favor, 16, que fala assim: agora, entretanto,
vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E vou voltar lá no versículo 13 que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Olha ali, você vê que Tiago, nesse versículo, está falando àquelas pessoas que estão se programando fora da vontade de Deus. E aqueles que se programam fora da vontade de Deus acabam sendo presunçosos. E isso também é pecado. Porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos ignorando a Deus. E nós estamos o que? Também podemos entrar em ruínas quando nós desobedecemos à palavra e à vontade de Deus sobre nós. Pecado. Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos. O lugar mais seguro para uma pessoa, para cristãos estarem, é no centro da vontade de Deus. E nós podemos observar que quem obedece a Deus, Deus se revela. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus Ele se achega até nós. Agora, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, acontece que Deus se afaste de nós. Isso é algo comum. É algo muito comum. E nós, como cristãos, somos levados a fazer a escolha certa. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos nos atentar em relação à palavra de Deus. Vamos estar no centro da vontade de Deus. Vamos ficar em Deus. Quem obedece à vontade de Deus pode até ter uma vida difícil, não passar por situações fáceis, mas certamente vai ter uma vida santa, uma vida de comunhão, uma vida segura nos braços do Pai. O mundo não nos dá segurança nenhuma. Quem nos dá segurança é Deus, é o Senhor. Cada dia que passa nós somos pessoas muito mais bem instruídas. Nós temos informações. Nós sabemos que riquezas não trazem segurança para ninguém. Uma boa profissão não traz segurança para ninguém. Um bom conhecimento não traz segurança para ninguém. O que traz segurança para todas as pessoas é o centro. É Jesus estando no centro, é Deus estando no centro nas nossas vidas. Isso sim é ter segurança. Sermos seguros é estarmos no Senhor. Amém? Qual o resultado de pessoas que buscam em fazer a vontade de Deus? Eu gostaria de relatar algumas passagens bíblicas. Porque existe resultado para aquelas pessoas que estão no centro da vontade de Deus. E a primeira delas é que elas têm a condição de ter uma profunda comunhão com Cristo. Quem tem o desejo de ter essa profunda comunhão com Cristo? Não há comunhão fora do centro da vontade de Deus. Capítulo 3, versículo 35 de Marcos, do Evangelho de Marcos, diz, você pode colocar aí, Vinícius, por favor? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que Cristo está falando aí? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Tem comunhão, tem vida, está junto. Esse sim é considerado irmão. Creio eu, aquele que não está no centro da vontade de Deus. A palavra me induz a lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele quis sair do centro da vontade de Deus, o que aconteceu com ele? Ali sofreu demais, meus irmãos. Ali aquele homem sofreu demais,
por não estar no centro da vontade do Pai. Ele quis conduzir a sua própria vida sozinho. Ele não quis mais a comunhão com o seu Senhor. Ele deixou ali de ser um irmão. Ele deixou de ser filho. Ele deixou de ter a comunhão certa. E, no entanto, pagou um preço muito alto, de miséria, de fome, de escassez, de experimentar coisas que ele nem precisava experimentar, mas experimentou porque tomou decisões erradas. É o que aconteceu com ele. Outros resultados de pessoas que buscam fazer a vontade de Deus: ele tem o privilégio de conhecer a verdade de Deus. João 7,17, Evangelho de João 7,17, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Meus irmãos, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, conhecerá o verdadeiro Deus, a verdadeira. Conhecerá a verdadeira doutrina. Então, queridos, esse é o resultado daqueles que buscam em fazer a vontade do Senhor. E aqueles também que fazem a vontade do Senhor, eles estão no centro da vontade de Deus, têm as suas orações respondidas. Quem quer ter oração ou orações respondidas? Fique no centro da vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, então, ou seja, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, recebem de Deus algo maravilhoso. Recebe o quê? Uma comunhão tremenda, conhece a verdade e as orações, elas são respondidas. Não tem jeito. A palavra de Deus nos diz claramente: aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E que nós possamos semear todos os dias a vontade de Deus. Estarmos no centro da vontade do Senhor. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus. E vai ser uma palavra bem breve, esta manhã. E para partirmos aqui para o final, para a conclusão do que Tiago está nos falando, nossa vida, ela é movida, ela é direcionada por escolhas, certo? Nós temos exatamente esse privilégio de escolher qual rumo que nós levamos para as nossas vidas. E as escolhas é algo que acontece, isso é um fato. E diariamente nós nos deparamos com elas. A vida humana está em certo aspecto sobre o controle humano. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu faço as minhas escolhas. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos dá exatamente o livre-arbítrio para tomarmos as decisões. Ou seja, então eu tomo as minhas decisões. Algumas escolhas, elas são relevantes, outras não. Algumas não são relevantes no tal de aspecto de quê? Que roupa que eu irei vestir? Isso é uma decisão que eu tomo que não tem relevância. Mas existem a relevância de que, será que eu estou tomando a decisão de estar no centro da vontade de Deus? Aí sim ela me traz uma relevância. Uma relevância boa ou então uma relevância ruim. Se eu quiser tomar uma decisão para ter uma relevância boa, é quando eu tomo a decisão de estar na vontade de Deus. Ou seja, um simples fato de frequentar a igreja.
Onde é mais fácil eu estar no centro da vontade de Deus? Estando na igreja ou estando lá na minha casa? É logicamente que vai ser aqui. Logicamente que eu estarei no centro da vontade de Deus quando eu estou me envolvendo com as coisas de Deus. Quando eu me envolvo com meus irmãos. Quando eu envolvo com os grupos de vida. Quando eu envolvo na semana de oração. Isso sim é estar no centro da vontade de Deus. E quem toma essa decisão não é minha esposa, não são meus filhos. Mas sou eu. Então as minhas escolhas vão fazer aquilo que realmente vai acontecer na minha vida. Portanto, queridos, vamos ter essa sensibilidade. Nós vemos na Bíblia situações em que pessoas tomaram a decisão de estar fora do centro da vontade de Deus e se prejudicaram de uma forma tremenda. Outros não, outros quiseram ficar no centro da vontade de Deus e obtiveram o quê? Vitória. Então as nossas escolhas são fundamentais para que o nosso futuro seja bom ou seja ruim. Eu vou destacar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu gostaria que veio em minha memória e veio ao meu coração, é a respeito de Josafá. O reinado de Josafá. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que o rei Josafá, que era o rei de Judá, em certo momento do seu reinado, se levantou uma grande multidão contra ele. A palavra de Deus diz que ele teve medo. Ele teve medo. Ele ficou numa situação ali em que ele talvez perdeu o seu equilíbrio emocional, a sua razão. Ali ele perdeu o seu chão. Mas o que esse homem fez? A palavra de Deus fala que ele foi buscar o Senhor. Coloca lá, capítulo 20, 2 Crônicas, 20, capítulo 3, vai deixando aqui. Mas você está rápido, irmão. Está aqui, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Você vê que esse homem, no momento da dificuldade, no momento da sua vida, essencial na sua vida, ele tomou a decisão para que todas as pessoas, não só apenas ele, mas todas as pessoas fossem buscar o Senhor. Está no centro da vontade de Deus. E no versículo 12 diz assim: a nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que Josafá fez. Josafá foi aquele homem que ele buscou estar no centro da vontade de Deus, e na vontade de Deus ele buscou o Senhor. Ali ele se deleitou na presença do Senhor, ele colocou toda a sua ansiedade, todo o seu medo, todas as suas dúvidas na presença do Pai. Esse foi Josafá, aquele homem que buscou estar no centro da vontade dele. E qual foi o final da história? Vamos lá no versículo 17, que diz assim: neste encontro não tereis de pelejar. E isso o profeta falando para Josafá. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, o resultado de uma vida centralizada no Senhor é a ação de Deus, é a vitória. Deus, ele sempre arruma o jeito para nos conceder vitória. Deus, ele move montanhas, ele derruba exércitos para nos dar vitória quando nós estamos no centro dele. Quando nós estamos no centro dele, nós mostramos para ele que nós dependemos dele e não de nós mesmos. Então isso é fundamental, é maravilhoso, meus irmãos. No versículo 24 diz assim: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha o que Deus fez na vida de Josafá.
no seu povo, no seu reinado. No versículo 30 diz assim: assim o reino de Josafá teve o quê? Paz, porque Deus lhe dera repouso todos os dias. Olha o quanto é maravilhoso quando nós escolhemos estarmos no centro da vontade do Senhor. Mas agora o que eu acho interessante da história dos reis de Judá. O próximo rei, diz a palavra, que foi Jeorão. E quem foi Jeorão? Jeorão foi filho de Josafá. Agora Jeorão, ele nos demonstra o quê? Um exemplo negativo. Um exemplo de uma pessoa presunçosa. Um exemplo de uma pessoa que estava longe do centro da vontade de Deus. No capítulo 21 de 2 Crônicas, versículo 4 diz assim: ao assumir o reino de seu pai, Jeorão matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. No versículo 6, diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel. Israel naquele tempo era dividido de Judá. Aqui, Israel, reino do norte. Josafá, Jeorão andava no reino do sul. A palavra de Deus diz aqui que Jeorão, no versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Acabe era rei do reino do norte, porque a filha deste era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Olha o que o Jeorão fez, andando fora do centro da vontade de Deus. No versículo 20 do capítulo 21, diz assim: Jeorão, depois de inúmeras escolhas erradas, se foi, sem deixar de si saudades. Um homem que acumulou derrotas e derrotas. O que eu acho interessante de Jeorão, ele acompanhou o seu pai. Ele viveu, ele viu que Deus fez na vida de Josafá. Mas, no entanto, por conta da decisão dele, por conta do seu coração presunçoso, ele se deu mal. Ele pagou um preço muito caro. A palavra de Deus diz no versículo 20, capítulo 2 Crônicas, capítulo 22, verso 3, que diz assim: após a morte de Jeorão, seu filho Acasias assumiu o trono. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, ou seja, fora do centro da vontade de Deus, porque a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquidade. Meus irmãos, é algo complicado isso aqui. Olha o que a presunção, olha o que está fora do centro da vontade de Deus pode acontecer na vida das pessoas. Nós podemos sermos levados a pensar no porquê a descendência de Josafá, um homem que andou nos caminhos de Deus, tenha sido tão rebelde a Deus. A resposta de tal questionamento são as escolhas. Escolhas. Eu vejo o Tiago aqui, voltando para Tiago, falando assim para nós. O que você tem escolhido para você? Eu tenho visto aqui Tiago, o livro de Tiago é algo maravilhoso. Ele nos induz, nos conduz a olharmos para entrelinhas e mostrarmos aquilo que ele quer mostrar para nós. Ele nos dá sinais do que a presunção pode nos levar. Ele também dá-nos sinais a nós, que nós não somos nada. E que nós precisamos estarmos no centro da vontade de Deus. E por isso que nós devemos nos inclinar todo dia. E se Deus quiser. E se Deus quiser.
E se Deus assim o fizer, isso se for da vontade de Deus, é assim que o nosso coração deve ser, meus irmãos. E eu estou terminando essa mensagem falando do exemplo de Josafá. Esse homem, ele colocou o Senhor no centro. E ele obteve a vitória. E a sua descendência não teve vitória, porque o Senhor não estava no centro da vida deles. Para concluir, Deus me fez uma pessoa livre. E você também é livre. Livre para decidir, para escolher o que você quer para a sua vida. O caminho que você quer andar. E nós aprendemos aqui esta manhã o que é certo e o que é errado. O fato é que, queridos, é necessário que busquemos ao Senhor. É muito necessário. E mais ainda, é necessário estarmos no centro da vontade dEle. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas esta manhã. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê muita força. Que as circunstâncias do dia a dia não venham roubar essa verdade da nossa mente, do nosso coração. Porque o melhor nós já temos. É Deus. Nós já temos. Nós já temos. Eu ouvi um vídeo essa semana que me abençoou muito. Você sabe quem falou no vídeo? Um papagaio. Ele falou assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E quantas vezes nós somos abatidos por não confiar nessa verdade. Nós ficamos abatidos, destruídos espiritualmente, por não viver essa verdade, não tomar essa decisão de viver essa verdade. Eu estou falando aqui, meus irmãos, da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é nada sem estarmos na presença de Deus. Primeiro nós devemos tomar conta da nossa vida espiritual, porque o resto Ele toma conta. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Isso é vida espiritual. É vida espiritual. E o material que a gente também busca, que não é errado buscar, Ele vai acrescentando para nós, devido à sua graça e à sua misericórdia. Ele vai nos dando, acrescentando todos os dias. Portanto, não vamos esquecer, meus irmãos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Os dias são maus. Tudo está nos direcionando para obtermos uma morte espiritual. Tudo. Um abatimento espiritual. Por questões de medo, insegurança, por questões de ficarmos reclusos, que não é fácil. Tudo está cooperando para que nós possamos morrer. Mas o nosso Deus, Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele vai dar vitória para nós, meus irmãos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima lição, a respeito de Tiago, nós entraremos no capítulo número 5. Vamos ficar atentos, né? Eu prefiro dar esses estudos presencialmente. Nós estaremos estudando que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Muito boa essa lição. Creio eu que vai ser maravilhoso. Nós vamos aprender coisas maravilhosas. Quando nós voltarmos presencialmente, esse é o desejo do meu coração, nós estaremos falando sobre isso presencialmente, ok? Se caso demore, aí nós estaremos falando desse assunto virtualmente mesmo. Mas o fato é que vamos cuidar da nossa vida espiritual.
Não sejamos presunçosos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor, Tu és tremendo. Tu és aquele que se revela a nós. A Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela vai de encontro aos nossos corações. Ela nos exorta, ela nos explica, Pai. E nos orienta à forma como nós devemos andar. E eu coloco a minha vida diante do Senhor, a Tua igreja. E nós sabemos que somos pó. Nós não sabemos, Pai. Muitas vezes, viver esta palavra, praticar, Pai, tomar decisões certas. Mas graças a Deus nós temos o Senhor para nos ensinar, para nos ajudar, para nos amparar, Senhor. Esta manhã, depois dessa Tua palavra, uma palavra que nos mostrou, nos orientou, que depois dessa palavra nós sejamos renovados por Ti, fortalecidos no Senhor. Que nós, Pai, em nome de Jesus, não venhamos tomar, Pai, nenhuma decisão que seja fora da Tua vontade, do Teu querer. Por isso eu clamo através do Teu Santo Espírito, venha nos dar todos os dias serenidade, para cumprir, Pai, os Teus desígnios, Senhor. Cumprir a Tua verdade, a Tua vontade. Que nós não venhamos olhar para nós mesmos, porque em nós, Pai, não há nada bom. Nada bom. Quando nós olhamos para a nossa carne, nós sempre tomamos decisões erradas. Mas que essa manhã, Senhor, seja algo diferente. Que esta manhã seja marcado, Pai, em nossos corações, para que nós possamos lembrar todos os dias o que foi dito aqui. Que todos os dias a nossa vida é uma vida de decisão, todos os dias. E que nós todos os dias possamos tomar essa decisão de estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Livra-nos de nós mesmos, abençoa-nos, e que nós possamos estarmos sensíveis para ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, que nos mostra a verdade, que nos ajuda e que nos mostra o caminho da vitória. Em nome de Jesus, amém e amém.